E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês, na paz de Jesus? O Bahia que no dia de ontem fez sua estreia em 2 jogos, vai ser em 2 jogos, lá no Chile, o próxima quarta-feira aqui na Fonte Nova com Orlindes, né? É lá o nome desse trem aí. Eu só sei que vou falar sobre o jogo, sobre o resultado. Perder nunca é bom. A gente que joga, nosso baba não quer perder de jeito nenhum, confere? Mas o desempenho do Bahia. Primeiro tempo, pife, apresentação do Bahia. E eu vou culpar Rogério Ceni. Então, 3 problemas que Rogério Ceni causou naquele jogo. Primeiro, Azevedo, Eric e Jean Lucas. Se você observar bem, são 3 jogadores de características, sim, claro, tem uma diferença de um para outro. Mas ali atrás, eles fazem quase a mesma função, é a mesma função. Quando o Bahia joga com Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, o que é que acontece com Jean Lucas? É aquele cara ali atrás. Confere? Quando joga com Azevedo, sem Caio Alexandre, é o cara ali atrás. Que ele coloca também Jean Lucas e Everton Ribeiro. Aí ele resolve entrar com Eric, Azevedo, confere? E Jean Lucas ali. Evidentemente, meio de campo já foi embora. Aí o que acontece? Um time rápido, veloz, um time todo tronquinho, todo rápido e veloz, tocou a bola com rapidez, o tempo todo, e logo no início do jogo o Bahia tomou 1-0. Foi perceptível a partir daí que o Bahia não conseguia sair jogando, que o Bahia não saía, que o Bahia não tinha o passe, aquele passe que Caio Alexandre ofereceu depois que entrou. Então, culpar Eric, esqueça, ele não tem culpa de nada. Culpar Azevedo, não tem culpa de nada. Culpar aquele time ali no meio de campo preso, não tem culpa de nada. A culpa é de quem? De Ceni. Que entra com esse monte de atletas ali, atleta de centração ali atrás, de marcação ali atrás. Evidentemente, o time adversário disse, olha, aqui está esse time vai ficar o tempo todo só marcando. Ali a gente colocou ali 3 caras ali atrás desse sentido só para marcar ali atrás. Aí, evidentemente, o time adversário vai para cima. Dentro da sua casa, sabe da importância de vencer dentro de casa porque tem um jogo fora. Vai ser na casa do Bahia agora, quarta-feira. Ele sabe da importância de quanto mais gol fazer. E teve chance de fazer mais gols. Teve chance de fazer mais gols. Ah, mas o juiz foi tendencioso, o juiz é fraco. Não, não há juiz fraco. Ele foi tendencioso mesmo. A maioria dos juízes é tendencioso. Aí você encara um árbitro de futebol uruguaio, futebol argentino, futebol uruguaio. Meu amigo, juiz sul-americano, juiz que joga do Uruguai ou da Argentina, esses juízes, eles têm problema com o futebol brasileiro. Então ele foi tendencioso, logo nos primeiros minutos, aplicando os cartões para poder o time do Bahia baixar a bola e se alguém cometesse um erro fosse expulso. Era o que ele queria. Em diversos momentos vi que poderia isso ter acontecido. E o histórico daquele juiz é apitar 6, 7 cartões por jogo. Ele nunca tinha apitado uma partida da Libertadores, só sul-americana. Então o que eu quero dizer? O Bahia não fez um bom jogo, escapou quando o Caio Alexandre entrou, passou a ter mais a posse de bola no meio de campo, passou a triangular melhor, passou a fazer que aquilo que Caio Alexandre sempre faz, vir buscar a bola, trabalhar, encontrar o jogador para dar o passe, voltar, ele faz isso muito bem. Isso, cada jogador tem a sua característica. E o jogo de ontem, o Rogério Ceni entrou preso atrás. Ele entrou para marcar ali o tempo todo atrás. E terminou sofrendo o gol e poderia sofrer até muito mais. Certo? Para mim, a falta aconteceu como foi dado naquele segundo gol. E mais ainda, a bola foi impedimento também, no mesmo lance. E mais ainda, houve a falta do jogador nas costas, né, do menino lá. Então, o que é que acontece? Bahia perdeu o jogo, no lugar de chorar no pé do caboclo, corrigir aqui dentro de casa. É corrigir aqui dentro de casa. É utilizar sua força máxima que tem aqui dentro de casa, ir para cima do time e sair vencedor. O empate classifica o time de lá,
1-0 vai para os pênaltis, se o Bahia ganhar de 1-0. O Bahia só fica se ganhar a partir de 2 gols. Direto. Então, é fazer o trabalho dentro de casa, se preparar, já que o Bahia tem o jogo com o Atlético da Lagoinha agora no sábado. Bahia já classificado, Atlético da Lagoinha no sábado, mas o Bahia vai colocar os jovens, os meninos que estão aí, que não participaram, e vai participar desse jogo com o Atlético da Lagoinha. O que é que se espera? O que se espera é que a gente possa, sim, sair com resultado positivo. Temos condição para isso? Tem. A casa vai encher? Vai encher. Vamos trabalhar para isso e vamos. E o Bahia tem que aprender, eu falei no dia de ontem na minha gravação, que a Libertadores do ano passado tem que servir como modelo e como exemplo. Mas é um exemplo de raça, de determinação. Não entrar em campo, seja aqui ou seja lá, querendo buscar resultado que seja resultado conservador. O que seria um resultado conservador lá? Seria um resultado de empate, que o Bahia foi fazer isso, lá buscar o empate. Por esse motivo, o Rogério Ceni entrou com o time que entrou. Depois percebeu que se ele continuasse com aquele time, ele ia tomar uma balaiada. Volto a dizer, não é culpa de Eric, nem Acevedo, nem ninguém, não. A culpa é do técnico. Porque quem tem medo de ganhar, o cara que entra em campo com medo de ganhar, vai perder. Vai perder. E foi assim que Rogério Ceni entrou ontem. Com medo de ganhar, sendo conservador, e deu no que deu. Tá certo? Deu no que deu. Perdeu o jogo e poderia ser pior. Então, um time que não tinha no meio de campo era marcação e nem marcava, não saía, não conseguia sair jogando, e durante os 90 minutos, o Bahia não conseguiu fazer o goleiro adversário fazer nenhuma jogada perigosa. Aquela jogada simples, aquela jogada padrão, mas nada que a gente pudesse perceber que o time do Bahia tivesse chegado com perigo na cara do gol. Dominou a partida do segundo tempo, depois que Carlos Alexandre entrou, passou a dominar o tempo, mas isso sem a efetividade que é chegar na cara do gol e fazer o gol. Mas, dos males, o menor. Perdemos por 1-0 e devemos agradecer a Deus por esse resultado no dia de ontem. Ele corrigiu logo, colocando o meio de campo mais um pouquinho com um passe mais refinado, que é Carlos Alexandre, e tudo deu certo daí para frente. Tá certo? Mas, se fosse o caso, o Bahia ia perder feio ontem. Mas a culpa é de quem? Rogério Ceni. Então ele não pode responsabilizar ninguém que foi um time pífio no primeiro tempo, que foi um time ruim, abaixo da crítica. Ele foi que cometeu esse erro, ele. E aprendizado nós já tivemos outra oportunidade. Já tivemos esse tipo de aprendizado. Entra em campo para ganhar. Ah, mas todo mundo que entra em campo para ganhar. Quando eu falo para ganhar, não é só na conversa, é na atitude, na determinação de ir de campo. Mostrar, eu vou perder, mas vou perder o tempo todo jogando para ganhar. Então, a sua escalação, ela já é covarde quando você escala desse jeito. A tendência é o que deu. E, por sorte, só foi 1-0. Mas acredita aqui na Fonte Nova? Sim, acredito na Fonte Nova. Nós vamos para cima do time adversário. Temos jogador para isso. Temos jogadores velozes. Nós temos o Sanabra, tem o Cake, né? Nós temos o Ademir, nós temos o Eric Pulga. Nós temos jogadores de velocista lá na frente. Jogadores que vão puxar essa bola, vai puxar no contra-ataque e vai colocar o time adversário lá dentro da área deles. O jogador ponta direita deles é muito bom, aquele cara. O do lado esquerdo também. Aquele pessoal dá um trabalho retado. Mostrou. Mas, dentro da sua casa, quem canta galo é ele. Ele lá cantar. Aqui quem vai ter que cantar somos nós. Mostrar que dentro dessa Fonte Nova aqui, dentro dessa arena aqui, o calor é 500 graus e o adversário vai se derreter. Não vai aguentar. Tá bom? E o Vitória, que jogou no dia de ontem também e venceu. E assumiu a segunda colocação. Ele venceu no dia de ontem. Hoje o Vitória é o segundo colocado. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. E ver qual é o último jogo do campeonato. Pronto, classificação está aqui do Campeonato Baiano. O Vitória que ontem venceu, somou 13 pontos e tem um saldo de 6. Vitória já está classificado. Né? Vamos dizer assim, porque a Jacuipense, que é a quinta colocada, tem 10 pontos. Vitória já tem 13. A Jacuipense, que é a quinta colocada, tem 10. Ah, mas se o Vitória perder a Jacuipense e ganhar, a Jacuipense vai para 13. Mas só que a Jacuipense tem menos 1, que é o saldo, e o Vitória tem mais 6. Isso significa que a Jacuipense teria que tirar o menos 1 que ela tem e o 6 que o Vitória tem. É como se ela fosse o seguinte: se o Vitória perdesse, vamos lá, quando perde um gol, então o Vitória cairia para 5, ele teria que tirar o dele 1 e mais 5 do Vitória.
teria que botar mais um ainda. Então, o Vitória está classificado, vai para o último jogo, está com 13 pontos, é o segundo colocado. E o Bahia que enfrenta o Atlético da Alagoinhas, né? Vamos ver aqui quem é que o Vitória vai enfrentar. O Galícia. Então, sábado tem Bahia, tem Atlético de Alagoinha versus Bahia, certo? E Vitória versus Galícia. O Bahia joga às 16 horas do sábado e o Vitória joga às 16 horas do domingo. Também no domingo às 16 horas tem Porto e Juazeirense, às 16 horas Jequié e Barcelona, às 16 horas do domingo tem Jacuipense e Bahia de Feira. Esse é o Campeonato Baiano para esse final de semana. A rodada que encerra hoje, deixa eu ver se tem jogo hoje, não. Deixa eu ver se acho que tem um jogo ainda hoje. É Barcelona às 19 horas. Barcelona e Juazeirense. Tá bom? Barcelona e Juazeirense. É a última rodada do Campeonato Baiano. É esse final de semana agora, que é a última rodada e agora define a exposição e a classificação. Bahia já classificado, eu antecipo que o Vitória está classificado, né? E quem está brigando agora é quem? O Jequié, que tem 11 pontos, é o terceiro, e o Porto, que tem 11 e é o quarto. E a Jacuipense tem 10, o Galícia tem 9, Bahia de Feira tem 9, Juazeirense tem 9. Pronto. Se o terceiro e o quarto tem 11, a gente diz que quem tem 9 poderá chegar a ficar na terceira ou quarta posição. Então, Bahia e Vitória, digo que está garantido. Agora, Jacuipense, Galícia, Bahia de Feira e Juazeirense, bem remota Barcelona, esses 4 aqui, esses 5, Jacuipense, Galícia, Bahia de Feira e Juazeirense, esses 4 brigam por 2 vagas. Esses 4 com mais os 2 que estão lá em cima, que é o Jequié e o Porto. Tá bom? Então, valeu vocês tudo aí. Obrigado. Trazer para aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Então, esse é o pensamento nosso. Bahia tem condição? Tem sim. Mas é preciso que Rogério Ceni perca o medo de perder. Tem medo de perder, não. Porque o cara que tem medo de perder, o cara que vai para jogar, vai pagar para ganhar. Perder, perdeu. Quem tem a obrigação de ganhar é eles. Mas a gente poderia sair de lá com um resultado acachapante. Se não fosse corrigido por erro dele. Tem nada a ver com o Eric, certo? Tem nada a ver com o Acevedo. Quase é expulso também. Porque o juiz traz esse clima para dentro de campo, os jogadores esquentam a cabeça, foi um jogo todo truculento, um jogo todo marcado nos truncos, um jogo todo complicado, na intenção de expulsar o jogador do Bahia, ficar com o jogador mente, o Bahia sair de lá com o resultado, acachapante, tomar uns 3 ou 4-0, e aqui dentro de casa ficaria difícil. Ok? Então, valeu, galera. Obrigado a todos vocês aí. Boa sorte a todos. Que Deus o proteja a todos.